queridos alunos, prezados estudantes desenrolados, esse nosso encontro de hoje tem o objetivo de dar início ao assunto muito legal da nossa matéria que é física, dentro da mecânica dinâmica, o estudo dos movimentos. E antes que você me pergunte, eu já vou responder. Dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos, se preocupando em dizer o porquê deles estarem acontecendo. A dinâmica deseja dar a causa do movimento. Bem, ao longo da história, esse foi um questionamento do homem. Desejou-se entender como o movimento acontecia. A primeira pessoa que se tem registro, que formalizou algo, que deixou um legado à humanidade a respeito do assunto, foi Aristóteles. Lá na Grécia Antiga, um pensador que na época era filósofo, médico, cientista, matemático, era tudo de uma vez só. Por volta de 300 anos antes de Cristo, até mais do que isso, este camarada Aristóteles formulou as primeiras ideias a respeito do movimento. Na época dele, acreditava-se, por exemplo, no geocentrismo, a Terra como centro do universo. Afinal, ele pensava, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, então nada mais justo do que colocá-lo em evidência no universo. Esse era o pensamento de Aristóteles. Ele acreditava também que se nós soltássemos um vaso de barro e uma pena de galinha de uma mesma altura, no mesmo instante, o vaso de barro chegaria antes ao chão e a pena demoraria mais. Bom, a justificativa dele era a seguinte: o vaso feito de barro deve querer voltar mais rapidamente à terra, que é o lugar de onde ele saiu. A pena de galinha não tem tanta pressa de reencontrar o seu local de origem. Essa era, acreditem, a justificativa do Aristóteles. Para ele, a Lua, por exemplo, tinha uma superfície perfeitamente lisa. E a Lua, hoje nós sabemos, existe um relevo na Lua, crateras, imperfeições. As ideias eram muito rudimentares, até por conta da tecnologia da época. Agora, de tudo que o Aristóteles disse, o principal, que não está correto, que hoje não é aceito, nós vamos ver logo mais o porquê, movimento só acontece sob a ação de um agente que esteja provocando, ocasionando o fenômeno. Essa era a principal argumentação que deu aos homens no posterior futuro a condição de refinar esse conceito. Ainda assim, Aristóteles é considerado, na história da ciência, um dos mais célebres e brilhantes nomes pelo fato de ele ter contribuído nessa época com essas argumentações. Muitos anos se passaram até que Galileu, lá na Itália, por volta de 1500, 1600, um pensamento bem mais evoluído, conseguiu refinar algumas ideias. Para Galileu, nada poderia ser dito sem que houvesse uma comprovação experimental. Por isso que Galileu é o pai do método científico. Galileu é o homem que defende que todas as argumentações merecem uma prova experimental, algo através de uma experiência que possa comprovar. Galileu conseguiu inventar o primeiro telescópio da humanidade. Na verdade, era uma luneta ainda. E através da sua luneta, ele viu que a Lua tinha cratera, tinha relevo, não era exatamente uma superfície perfeitamente lisa. Ele conseguiu identificar as primeiras luas de Júpiter, 2 apenas. Hoje a NASA cataloga mais de 17. Para ele, ficaram claros os indícios de que a Terra não era necessariamente o centro do universo. E aí ele pôde apoiar alguns colegas sugerindo que o Sol e não a Terra era o centro do universo. Mas Galileu, juntamente com um grande aluno dele, Evangelista Torricelli, levou várias vezes vários objetos até o alto de uma famosa torre na Itália, a Torre de Pisa, e ali eles soltavam os objetos ao mesmo tempo, em diversas épocas do ano e sob várias condições climáticas. Ao soltarem os objetos, verificavam que
não chegavam ao mesmo tempo lá embaixo. Porém, Galileu conseguia perceber que o que atrapalhava o processo era a resistência do ar. Se ele conseguisse idealizar uma situação onde fosse feito vácuo, onde nós eliminasse toda a resistência do ar, os objetos seriam soltos e chegariam juntos ao mesmo tempo. Nisso, o Aristóteles não pensou. Por isso que o pensamento aristotélico não estava correto, porque ele não pôde idealizar as condições que resistiam o movimento. Galileu também promoveu na sua casa, no seu laboratório rudimentar, a experiência dos planos inclinados, muito famosa, está entre as top 10 mais importantes experiências da ciência, dos planos inclinados de Galileu. E assim ele conseguiu comprovar que um objeto tende a se mover de um lado da rampa até o outro lado, até alcançar a mesma altura de onde ele foi solto. Essas ideias permitiram que o Galileu deixasse um legado fantástico ao mais importante homem de toda essa parte da física, Isaac Newton. Para você ter uma ideia, o mesmo ano em que o Galileu morreu, 1642, é também o ano em que o Newton nasceu. E Newton foi um sacerdote da ciência. Tudo o que nós vamos dizer daqui para frente faz menção ao nome deste famoso e célebre, notável cientista, Isaac Newton. As 3 leis do movimento. Me acompanhe então e aperte os cintos que vai ser emocionante. Muito bem, então para que a gente continue andando perfeitamente por essa estrada, eu tenho que convencer você de quão fácil é a diferença entre equilíbrio e repouso. Muito bem, equilíbrio é o estado físico em que as coisas não mudam. Na verdade, não apenas um estado físico. Quando você ouve uma notícia num telejornal de alguém que diz a economia do Brasil está em equilíbrio, isso significa que os indicadores econômicos de ontem, os de hoje e os de amanhã são os mesmos. As coisas não estão mudando, estão em equilíbrio. Agora, por exemplo, o equilíbrio térmico, a temperatura já se mantém constante. Equilíbrio químico, as trocas nas reações, tanto num sentido como no outro, já não acontecem mais. Equilíbrio eletrostático, lá na eletricidade, já houve o intercâmbio de cargas, todo mundo já está no mesmo potencial elétrico e já não tem mais como haver mudança. Assim é o equilíbrio, o estado em que as coisas não mudam. Professor, e o repouso? Bem, o repouso diz respeito apenas ao fato de a velocidade ser nula. Ela pode permanecer nula ou apenas ser instantaneamente nula. Veja bem, equilíbrio e repouso. 2 modalidades de equilíbrio, estático ou dinâmico. Vale ressaltar que o agente físico provocador das mudanças é a força. E se eu estou reforçando aqui que no equilíbrio não acontecem mudanças, é porque a força resultante é nula. Isso é o que você deve guardar bem. Quem promove a mudança é a força, mas se não há mudança, a força resultante é nula. Existem 2 tipos de equilíbrio. O estático, que é quando o corpo está em repouso absoluto, completamente parado. Veja, se a coisa está completamente parada e vai continuar parada, realmente não tem mudança. É o equilíbrio estático. E o outro tipo de equilíbrio é o equilíbrio dinâmico, que é o movimento retilíneo uniforme, que é quando o objeto se mantém todo o tempo na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma rapidez. Sem mudança, não acontece nada de diferente. Nos 2 casos, a força resultante é nula. Observe aqui o que eu preparei para você como exemplo. Eu propus uma bolinha presa a um fio amarrado ao teto. Neste caso, eu pergunto, ela está em repouso? Ouvi daqui. Você diz que sim. Realmente, a bolinha está em repouso, ela está parada aqui. E permanentemente parada.
simplesmente em equilíbrio estático. Esse é um caso em que temos repouso e equilíbrio. Agora imaginem que eu tenha lançado uma bolinha de baixo para cima, ela sobe, 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 chega no ponto mais alto e para. A parada lá no ponto mais alto é uma parada momentânea, instantânea, ou é uma parada permanente? Ela vai ficar lá de forma absoluta? É apenas uma parada momentânea. Ela para inverter o sentido. Então, nesse momento aqui, nós temos um exemplo de repouso, mas não de equilíbrio. Volte aqui para o caso do pêndulo. Se eu der um peteleco, ó, se eu der uma chulipinha nessa bolinha e ela começar a oscilar para lá e para cá, nos pontos extremos, à esquerda e à direita, quando ela começar a oscilar, ela vai parar. Vai parar instantaneamente, apenas para inverter o sentido. Então, repouso, sim, mas equilíbrio, não. Não pode ser equilíbrio se não for repouso absoluto ou MRU. Eu espero que você tenha conseguido entender, porque tudo isso vai nos acompanhar de agora em diante. Um beijo para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!